Boa tarde, pessoal. Então, eu sou o Cláudio, professor no ICMC, e vou guiar vocês por uma descoberta de um tesouro que existe dentro do Instituto de Matemáticas e Ciências da Computação, tá? Que vai estar lá nesses próximos 4 anos, esperando por vocês, né, para que vocês explorem um monte de história que tem guardado lá dentro, tá? E é uma história que vai além de computadores, vai, na verdade, no sentido mais amplo da palavra computação, que é calcular, né? Computar. Então, tem ábaco, tem calculadora mecânica, tem uma série de coisas interessantes dentro do Museu de Computação Professor Odelar Leite Linhares. Então, nós vamos iniciar nossa visita, né? Para isso, o Reinaldo vai estar mostrando para a gente, guiando a gente dentro desse tour que começaremos agora pelo Museu de Computação. Reinaldo, já tem como a gente começar a ver? Aí, pronto. Então, vamos entrar no nosso museu, né? Ele está logo na entrada do bloco 4. Vocês conseguem entrar no museu e de cara, à sua esquerda, Reinaldo, mostra aí para o pessoal, nós temos uma máquina de contabilidade de 1928, né, bem antiga. Então é aquilo que eu falei, é a ideia de calcular, né? Você vê na história da computação que o desenvolvimento dos computadores ele é fruto direto da necessidade de você fazer cálculos, de forma rápida e precisa. Principalmente no início da computação, isso vinha dos cálculos astronômicos, né? Mas esse dispositivo bem simples, para a época, ele facilitava a vida de quem que tinha que fazer cálculos contábeis, né? Então, agora vamos um pouquinho mais para frente, dentro desse nosso museu, Reinaldo. Tem uma prateleira lá no fundo, acho que a gente encontra algumas máquinas mecânicas de calculamento. Não, volta um pouquinho, por favor. Ainda nesse primeiro módulo, aí na prateleira, ó, o que eu falei de máquinas de cálculo mecânicas, né? Bem que foram usadas no Instituto de Computação, tá? E que vocês vão ter chance aí de estar explorando no decorrer do próximo ano. Aí também tem impressora, na verdade a gente acaba pegando uma série de dispositivos antigos, né, que o pessoal vai doando, né, tem um Apple IIc aí, que depois a Tayane vai falar mais a respeito. Tá? Podemos passar. Você pode mostrar agora o lado direito do museu? Vamos ver se tem alguma coisa interessante ali a mais para a gente mostrar. Isso. No museu a gente sempre tem essas linhas do tempo, né, contando um pouquinho da história. E a ideia é que isso mude, né, de tempos em tempos. É claro que agora com a pandemia está tudo parado, né, mas a gente atualiza esses banners, tenta atualizar, contando um pouco da história das máquinas e, de preferência, associando essas explicações com as máquinas que a gente tem no museu. Tá? Podemos ir para a próxima área, Reinaldo. Então, e aí, nesse caso, por exemplo, essa máquina aí, para quem já ouviu falar do Doom, né, o Doom, assim como vários outros jogos e alguns efeitos para filmes, usando computação gráfica, foram desenvolvidos nesse servidor, né? Então, nesse servidor, você tem o Silicon Graphics, você tem ele voltado para a parte de desenvolvimento gráfico, isso há vários anos, aí, década de 80, 90, né, você já tinha jogos como, por exemplo, o Doom desenvolvido nesse dispositivo. Vocês podem encontrar mais informações dele na nossa mostra, Alunos que dão voz a máquinas, a qual eu vou falar daqui a pouquinho. Podemos seguir mais à sua esquerda, Reinaldo? Vamos dar uma olhada ali, virando um pouco. Ah, não.
Esse aí, aproxima, por favor. O CP200, uma máquina potente aí de programação BASIC. Você tá rindo, né? Eu não sei se você consegue me ouvir aqui, Cláudio. Ah, tá legal. Consigo te ouvir, fala comigo. Tá ótimo, claro que fala. Tava mutado até agora. Não, bom, então melhor para nossa interação aqui, né? Então a gente tem o CP200, que também as teclas são muito pequenininhas, cara. Tinha que ter mão de bebê, né? Nossa! E o interessante é que algumas dessas máquinas funcionam, né? A gente conseguiu colocar, não sei se é o caso do CP200, mas tem um outro aí que a gente tem o joguinho, esse aí, ó, CP400, que a gente tem o cartucho do joguinho, né, no museu, e em breve, se Deus quiser, vocês vão poder ir lá para ver os joguinhos funcionando, né? Tem hora que funciona, tem hora que não funciona, né? Porque sabe como é que é, né? Não está mais como antigamente, né? A máquina não vem 100% para nossa mão, mas a gente está Cláudio, tentando... mas até hoje em dia computador dá pau, né? Exatamente. Para quem está acostumado a usar o Windows, não vai sentir diferença. Vamos voltar um pouquinho agora. Vamos para o outro lado do museu? Me guia aí, então, Reinaldo. Vai lá, faz do jeito que for melhor. E a gente já tem, velho, né? A nossa maçãzinha, né? O iMac aí, ó, para a galera que é fã, que gosta de alguma coisa que te escraviza pro resto da vida, né? Que você fica dependente, mas é bom demais, né? E para a época já era a top Apple da época. Exatamente, a Apple sempre inovando, né? E aí a gente tem o gravadorzinho ali do lado, né? Que eu acho que não é dessa máquina. Tá, não é. Exatamente. Ela não precisava disso. Aqui. Mas com certeza você tinha dispositivos como esse para entrada de dados, né? Para quem acha disquete coisa do passado. Né? Ali do outro lado tem os disquetes e as fitas. Isso, vamos mostrar para eles lá. Mas é que... pera, o telejogo. Vai à direita. Claro, vai à direita. Esse daqui. Esse aí dinossauros. Super pré-histórico. Eu tenho que confessar que eu tinha um colega que levou em casa, a gente jogou isso daí, cara, quando eu era moleque. Então eu sou bem velho. Muito, muito legal. Você jogava um ping-pong aí no... aqui, ó. Era tipo o Pong, você fazia assim, né? Isso, aí o negocinho subia de um lado do outro, exatamente. Né? E, por incrível que pareça, para os sortudos, tem hora que funciona. A gente consegue acertar, porque precisa, essa TV em verde aí, ela é a única que tem a saída compatível para ele. Na verdade, eu estou à caça de mais TVs antigas assim para o museu, né, monitores, né, vamos dizer assim, porque com a conexão que serve não só para o telejogo, porque a gente tem as variantes também. Era essa daqui, não era? Isso, essa coisa bem moderna. Né? Você precisava de uma conexão especial. Isso aí provavelmente foi a gente no desespero tentando fazer pegar, descascando o fio. Mas funcionava, dava uns ruídos ali, umas interferências, mas funcionava. E o pessoal conseguiu jogar um pouquinho o ano passado, antes da pandemia. E aí a gente tem, acho que é a versão clone dele, né? Os joysticks são iguais, né? Você também gira... O TV-jogo, que era brasileiro, né? Se eu não estou enganado, ele era brasileiro e era um clone, quer dizer, a pirataria já é algo bem antigo. Vamos continuar. Quer voltar lá nos disquetes? Vamos dar uma olhada nos disquetes, né? Isso. Então, observem que é uma área bem ampla que o museu tem, tá? Que a gente passou aí os disquetes, ó. Então, a gente tem disquetes, a gente tem manuais de computadores bem antigos, tá? Olha o ícone de salvar aqui, ó, Cláudio. E, ó, esses disquetes, eles são chamados discos flexíveis porque, de fato, eles são flexíveis, né? Eles são flexíveis. Esses aí são flexíveis. Dobrável. E eu não estou estragando ele porque eu estou fazendo isso, porque ele era feito para ser isso. Era feito para ser isso. Nossa, e hoje, acho que se juntar tudo que tem de capacidade de memória nesses disquetes que estão aí, não preenche nada num pendrive que vocês utilizam hoje em dia. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Aqui, ó, uma cópia do Windows 95.
Acho que deve ter uns 15 disquetes, 20 Ai, disquetes. São 20 mega. pensar que eu instalei 30 o mega. Windows, pensar que eu instalei o Windows disquete a disquete usando essas Eu coisas. também, opa! Ai, caraca. Somos dois, pô. E Aí você tem aí, os disquetes super power aqui com 1,5 mega, né? exato. Que esse daqui efetivamente é o do ícone de salvar. Vamos lá fora para mostrar aquele terminal. Espera que isso daqui é legal, Cláudio, as ó. fitas, isso. Cartão perfurado. A gente vai falar muito disso na nossa aula de evolução histórica da computação, em que eu estarei como professor de vocês, tanto do pessoal do BCC, da engenharia do sistemas de informação. Eu vou estar dando aula para vocês. A gente vai falar dos cartões perfurados, né? Olha, A gente vai provavelmente isso falar daqui, das ó. fitas. Cadê? Deixa eu separar. Você tinha que entrar. Pode falar. Provavelmente isso daqui é um programa. Exato. Isso aí é um programa. E você tinha que entrar numa fila, porque, principalmente num país como o Brasil, você tinha laboratórios dentro de instituições como a USP, onde os pesquisadores tinham que agendar, né, para poder levar os cartões e rodar o código deles, que estava disposto nesses cartões, para depois obter os resultados dos cálculos e poder fazer sua tese, seu de mestrado, de doutorado, ou sua pesquisa. E se tivesse alguma coisa errada, você depois tinha que voltar lá, fazendo alteração no código. Era uma maravilha. Debugar, né? Debugar aí era a coisa mais fácil do mundo, né? Ó, esse daqui é uma versão, parece que mais compacta da fita perfurada, ó. Da fita perfurada. Do cartão perfurado, né? Isso parece mais prático do que... E pensar que essa tecnologia, para vocês verem como tudo é um crescente em ciência, né? Tudo é um tijolinho em cima do outro, né? Essa tecnologia vem dos TEADs, né? Aquelas máquinas de fazer tecido, de padrões em tecidos, onde essa tecnologia dos cartões perfurados, essa tecnologia de você padronizar através de furos e aí ter o movimento das agulhas começou. Né? Lá do lado de fora, Reinaldo, se você puder, eu queria mostrar aquele computador que veio da engenharia. Esse computador aqui, ele estava na engenharia. Esse daqui? Ele veio da ESC, de um laboratório, né? Foi utilizado lá, e é um computador, de grande porte, o EAI 360, né? E usado para fazer diferentes tipos de cálculo em engenharia, que manuseava... para vocês terem uma ideia, né? Tinha uma série de configurações que você precisava setar para poder funcionar isso. Temos, inclusive, um professor que vai dar um depoimento para o museu, né? Já teria dado, se não fosse pela pandemia, um depoimento ao museu sobre o funcionamento dessa máquina, que ele chegou a conhecer na época de mestrado dele. Então, observem, ao lado esquerdo tem uma impressora, à direita também outra impressora. Essa é uma impressora. Tá? Mais essa daqui informações. Era outra impressora. Isso. Todas essas máquinas estão com detalhes descritos na apresentação alunos que dão voz às máquinas. Tá? E aí, do lado de fora, para quem está passando pelas aulas, olha que beleza, né? Você está indo lá para a sua aula e aí você consegue ver, né, toda essa série de relíquias que estão aí, né? Tem ábaco, né? Tem calculadoras mecânicas, novamente. Nós dispomos de várias calculadoras mecânicas e aquelas mais antigas, né? Já digitais, no acervo do museu. Tá? Então, é muito importante que o aluno do ICMC, ele... vai mais à esquerda. Vou. Para onde? O notebook. Não, passou. Direita. Aqui. Aí, ó, isso aí. Ó, notebook. Poxa, você senta no banco da praça e começa a digitar na maior tranquilidade, carregando essa coisa que com certeza deve ser muito leve de um lado para o outro. 6 quilos, mais ou menos. Mas inclusive, essa é outra máquina que temos detalhes eu não me lembro o nome de cabeça agora, mas que tem os detalhes da amostra, né, alunos que dão voz à máquina,
e tem a propaganda dela, onde aparece realmente um sujeito sentado no banco trabalhando usando o Amstrad. É o Amstrad, se não estou enganado. E vocês conseguem digitar. O pessoal já trabalhava, né? Já dava para trabalhar home office desse jeito. Deixa eu ver uma coisa, o CP 500. Então, aí, voltando. Observem que vocês têm todo um tesouro, né? Então, é muito importante para os alunos de computação, né, darem valor a isso, né? E principalmente agora no primeiro ano, que a gente vai ter a disciplina de evolução histórica, eu espero que vocês consigam, né, ver, entender o valor que está nessas peças, né, o tanto que elas podem contribuir para o aprendizado de vocês, o quanto que é importante a gente ter essa memória, né, e o quanto que vocês podem colaborar para a gente manter essa memória. Porque cá entre nós não é qualquer instituição que você vai fazer um curso de computação e você tem lá um museu à sua disposição, né, para você entender melhor como eram as coisas, né, para você realmente entender o quanto que a área que vocês estão entrando evolui, né, tem uma evolução que é exponencial. Realmente, a cada ano, a gente tem novas descobertas tecnológicas que permitem avançar e muito a área de computação, né? E quando a gente tem uma noção histórica de como isso surge, você começa a ver que são tudo tijolinhos, né? Você começa a ver que de uma tecnologia surge outra, e assim as ideias vão evoluindo. E eu pretendo, no curso de evolução histórica, estar mostrando isso. E o mais importante de tudo, eu espero que em breve todos estejamos dentro do museu passeando aí por essa história, né? E para isso vocês contam com monitores especializados. Na verdade, agora eu vou chamar o Dalmo, que vai poder falar de mais uma ou outra coisa para a gente poder encerrar aqui com o Reinaldo a parte de exploração do museu. Dalmo, quer contar uma historinha aí de alguma das peças, Dalmo? Olá, Cláudio. Uma boa tarde a todos. É um prazer imenso estar com vocês aqui. E, assim, o Cláudio já fez o convite, né? E eu repasso o convite que sempre que, quando voltar tudo ao normal, né, se vocês tiverem um tempinho, vocês passem lá que eu vou te receberem a vocês de bom grado. Então, vocês podem... Léo, você pode ir lá no telejogo? Bora lá, Reinaldo? bora lá. Olha, esse telejogo é o primeiro videogame brasileiro. Ele é de 1977, então ele é tipo o tataravô do seu Xbox, né? Foi a primeira geração de consoles aqui do Brasil. Vocês podem ver que o design dele é muito marcante, porque primeiramente que ele é feito de madeira e os seus botões são feitos de aço escovado, né? E também tem o chaveamento que é on-off, tem as opções jogo, treino, né? Canal 3 e canal 4, que se eu não me engano, só pegava o canal 3, né? Inclusive, ele tinha 3 jogos, né? Futebol, tênis e paredão. O jogo principal era o tênis, onde que tinha uma bolinha que ia de um lado para o outro e tinha 2 raquetes de um lado da tela, dava para jogar multiplayer. E, assim, teve muito destaque o TV-jogo, que está do lado dele. Porque o telejogo era praticamente um clone do Atari. Mas criaram outro clone do clone, que esse aí é o TV-jogo 3. Né? Você vê que a carcaça dele é totalmente de plástico. Ou seja, se você for daqueles esquentadinhos que perde a paciência, tipo, não tem muita paciência com jogos, e jogar ele na parede já era. Mas, em compensação, ele era muito mais barato que o telejogo e, assim, graças a ele, popularizou, né, os consoles, os videogames, para a galera que não tinha muita condição de
comprar um videogame mais sofisticado como o telejogo. Mas, basicamente, tem a mesma funcionalidade. E uma curiosidade é que o console e o joystick, eles são a mesma peça, ou seja, você tinha que colocar o console no colo para você jogar, ou em cima da mesa, certo? E se for jogar de dois, você tinha que dividir. Já no TV Jogo 3, né, já vinham com uns fios, e os fios era de 2, 3 metros de distância, né? O que permitia você colocar ele à frente, né, e uma boa distância da TV para você não ficar cego, né? Atualmente, esses dois jogos, eles funcionam sim, só que nessa televisão, por causa que é muito antiga, tem alguns problemas técnicos, não dá para jogar totalmente, mas se vocês quiserem visitar, a gente coloca na TV que tem aí e vai dar para até marcar um torneio. Você pode dar um giro de 180 graus aí. Do outro lado, vai ter uma máquina chamada Silicon Graphics. Opa, passou de 180. Tá ok. Basicamente, vocês estão vendo essa estação de trabalho aí azulzinha. O Silicon Graphics é uma máquina muito, mas muito potente para a época que ela foi lançada. Ela foi lançada em 96, né? Ela foi projetada especificamente para projetar jogos e também filmes. Um desses filmes, eu acho que vocês já ouviram falar, ou pelo menos já assistiram na infância, que era A Era do Gelo, certo? Exato, a Era E do o Gelo. outro era Os Robôs, se eu não me engano. Ele tem uma capacidade de 1 GB de RAM, né? Então, basicamente, fica muito atrás do seu celularzinho de hoje, né? E 9 gigas, né, de memória interna. E o da hora é que, graças a ele, né, foram possíveis criar os efeitos visuais, né, os efeitos especiais do filme Jurassic Park e também alguns jogos do Nintendo 64. E essas 3 peças são as que mais se destacam aí no museu, inclusive tem o jogo Doom, né, no Silicon Graphics, que se vocês forem aí, vocês podem marcar para jogar. E é isso. Beleza. Obrigado, Dalmo. Passa ali, antes de você sair, Reinaldo, para a gente terminar essa etapa, passa ali naquele armáriozinho ali que tem as réguas de cálculo também. E tem uma máquina de datilografar. A gente tá aqui, junta, Dá também para a gente fazer curso de datilografia, para quem tiver a fim de se voluntariar. A gente tem outras máquinas dessa no museu. E aí tem as réguas de cálculo, né, também, né, que é uma outra coisa interessante da gente, assim que terminar essa pandemia, fazer uns cursos para mostrar para vocês como é que se utilizava a régua de cálculo, né? E é isso, pessoal. Então, Reinaldo, muito obrigado. Eu acho que... Só posso dar um papo sobre a regra de cálculo, Cláudio? Fala, fica à vontade. Se eu não deixar cair a câmera aqui. Só não cai. Enfim, a régua de cálculo ela foi usada para colocar o homem na Lua, rapaz. Não, exato. Aqueles na caras NASA da NASA não tinha ainda calculadora eletrônica, né? Você tinha os caras conversando com o pessoal na nave e eu vi um vídeo que aparecia os caras, né, interagindo com o pessoal na nave, fazendo os cálculos com as informações que eles mandavam, conferindo, fazendo cálculos usando as réguas. É incrível. Sim, o cálculo era refeito 2 vezes por outros engenheiros da NASA. Exatamente. Então, a gente vê que dá para ir muito longe com pouco, né? Então, hoje estamos, do ponto de vista de computação, estamos numa situação bem confortável, mas que ainda vai melhorar mais ainda. Tudo bem, então, pessoal, muito obrigado, Reinaldo. Nós vamos... eu espero que vocês, em breve, né, possam estar visitando o museu,
tá? Possam estar visitando o museu, né? E aí a nossa ideia é essa, é dar oficinas sobre coisas como usar régua de cálculo, levar vocês para dentro do museu para fazer partida de telejogo, né? Tudo na medida, tudo isso, se Deus quiser, será realidade assim que essa pandemia acabar. Mas até lá, o museu não está parado, né? Então nós temos exposições virtuais sendo organizadas, né? Tem o site do museu, tem os canais no YouTube, e a nossa ideia é manter o museu ativo, mesmo nesse período. Nós estamos aproveitando esse período da pandemia para deixar o museu o mais virtual possível, que aí vai continuar também dessa forma depois que a situação se normalizar. Reinaldo, muito obrigado. Eu vou passar agora, então, vou mostrar para vocês exatamente uma dessas exposições, a primeira, né, a nossa primeira exposição virtual, tá? E, nesse caso, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Obrigado, Claudião. Até. Reinaldo, eu que agradeço, cara. Muito obrigado. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, então, eu vou... eu acredito que agora aqui... Estão vendo a tela? Dalmo, você pode me dizer se está aparecendo a tela da exposição para vocês? Inteira. Se deu certo o compartilhamento? Sim. Deu certo? Vocês estão vendo aqui, alunos que dão voz à máquina? Porque eu perco a visualização. Eu acho que eu tinha que estar em 2 telas para conseguir isso. Eu não consigo acompanhar, tá? Então, qualquer coisa, você me passa as perguntas que o pessoal está fazendo nos comentários, se houver alguma pergunta, tá bem? Tem a parte comentes aí. Perfeitamente, professora. A Gabi aqui, pode continuar. Obrigado, Gabi. E aí, como eu não estou tendo acesso mais, se alguém puder me encaminhar algum questionamento dos alunos, tá? Que estão participando da live, seria interessante. Eu vi lá nos comentários algumas coisas, mas eu não achei nenhum questionamento. Então, vamos lá. O que é alunos que dão voz à máquina? Foi as máquinas. Foi a nossa primeira iniciativa de fazer uma exposição virtual, né, a partir das peças do acervo. Mas mais que isso, reparem bem, você é aluno de primeiro período, né, chega no ICMC, vai na sala de aula e dali a pouco é bombardeado com essa terrível notícia da pandemia, né, e que as aulas vão ter que ser suspensas e você não tem mais condições de interagir com o ambiente universitário, que é a realidade que vocês vão enfrentar agora, né? Não deixem que isso diminua a empolgação de vocês. Vocês conseguiram uma conquista muito grande, que é entrar no ensino superior num país pobre, num país carente de educação e cultura, né? De um país que precisa que as pessoas deem valor à ciência e, em particular, ao ensino superior, porque mesmo que você tendo um curso superior, isso não te torne rico, isso não pode não te tornar rico materialmente, mas te torna rico em conhecimento, e o conhecimento é sempre bom a gente evoluir, né? E vocês estão tendo essa chance, né? Poucos conseguem isso, infelizmente, no nosso país. Então, não fiquem menos empolgados porque isso está sendo feito de forma remota. Porque dá, sim, nesse modelo, para fazer bastante coisa, para aprender até de uma outra forma, né? Há várias formas de se aprender. E esse aprendizado à distância, ele não necessariamente está à distância do conhecimento, né? Só exige um pouco mais de nós, professores, e de vocês, alunos, para que realmente esse conhecimento não se perca, né? E atinja a profundidade necessária. E aí, eu estava muito triste de meus alunos estarem voltando para casa e eu não ia poder levá-los para dentro do museu para falar da evolução histórica da computação. Mas aí veio a ideia, vamos pôr esses alunos para trabalhar para o museu. O que eu fiz? Catei as peças do acervo, isso até deu tempo de fazer antes do início do isolamento. Os alunos conseguiram até ver as peças, a gente sorteou entre grupos e depois, com o início do isolamento,
cada grupo ficou responsável por explorar uma dessas máquinas que aparecem aqui nessa linha do tempo. Tá? Então, a partir daí, nós conseguimos montar uma exposição que contava a história dentro dessa linha de tempo de alguma das máquinas. Então, ó, aqui está o Hotbit, né? Tem o MSX, né? E cada grupo primeiro fez um trabalho de busca na internet por informações. Ó, o Atari. Cada grupo fez buscas na internet a respeito da história daquela peça, né? Eles tiveram que pesquisar, de procurar detalhes técnicos, de procurar informações, curiosidades sobre as peças, né? Então, cada grupo fez essa mineração de informações sobre as peças, né? Cadastrou essas peças no banco de dados que nós temos no museu para cadastro das peças de acervo, porque muitas dessas peças não estavam ainda nesse banco de dados, né? E, em seguida, com essa informação, a minha próxima proposta foi: vamos gerar conteúdo. Vamos gerar conteúdo para uma exposição virtual. Então, eles resgataram as informações que eles haviam cadastrados no banco de dados do acervo e começaram a montar uma exposição. E aí, ninguém melhor do que isso, né? Ninguém melhor do que para falar dessa exposição do que um aluno que participou dessa experiência, né? E então a Tayane vai poder falar sobre como que foi o impacto para ela de ter que, de uma hora para outra, estar aprendendo sobre Google Sites, estar aprendendo sobre montar vídeo e fazer essa exposição bonita que ela fez aqui pelo Apple IIc. A Tayane está por aí? Oi, gente, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Boa, então desculpa, eu tô duplicada porque, nossa, eu tô me ouvindo 2 vezes. Você vai, ó, vamos fazer assim. Você tá me ouvindo direito? Estamos. Vamos fazer assim, eu acho que você tá você vai estar aparecendo aí para os alunos e aí quem estiver gerenciando a imagem vai oscilar entre você e a exposição aqui. E aí você me diz o que você quer que eu mostre para os alunos, tá bem? Vai contando aí sua experiência. Tá bom. Bom, gente, eu vou tirar o microfone por enquanto, porque eu estou me ouvindo e eu não achei legal isso, mas contar um pouquinho o que aconteceu. A gente estava tendo aula e, do nada, a gente, vamos ficar em casa. Falaram assim, Tayane, você tem esse computador aqui para você trabalhar e aprender sobre. E eu falei, nossa, como que eu vou fazer isso? Mas, gente, foi tão suave, sabe? A gente pesquisou, a gente aprendeu, a gente entendeu sobre o computador, que foi a parte mais legal. A gente descobriu muitas curiosidades e a parte, tipo, que eu mais gostei mesmo foi fazer o vídeo. Gente, eu fiz pelo TikTok, sabe? Eu falei ao professor assim, professor, vou fazer pelo TikTok. Aí ele falou, sei que vai. E eu fiz, gente. Eu fiz pelo TikTok, eu sofri bastante, porque eu não sabia mexer no TikTok, mas eu consegui, acho que, transformar em um vídeo bem legal. E, bom, eu acho que foi praticamente isso. Sobre aprender a mexer no Google Sites e tal, foi muito legal também. O professor estava ali para ajudar a gente, ele falou assim, bora. E a gente, tipo, aceitou o desafio e falamos, bora também. Bom, é praticamente isso. Aí vocês podem ver como ficou praticamente o vídeo. Eu fiquei ali todo momento falando com os slides passando atrás de mim. E meu inglês é horrível. Aí, se vocês tiverem alguma pergunta, professor, quer que eu fale alguma coisa? Não, tá perfeito. Se você lembrar de alguma coisa e quiser falar, eu vou deixar passar um pouquinho do vídeo. Tá bom. Provavelmente eles não estão ouvindo o vídeo, porque eu não estou ouvindo também, então eu vou contar um pouquinho. Então, deixa eu só falar uma coisa. Esse que é o problema. Eu acho que quando eu exibo aqui, o pessoal não consegue ouvir, né?
Tá conseguindo ouvir? Tá conseguindo ouvir, Não. Tayane? Não. Mas se quiser, eu posso falar um pouquinho. Fala. Então, bora lá. Bom, gente, o que eu acho que mais legal, praticamente, é porque o C, Apple IIc, é por causa de compacto e completo, sabe? Então, quando a gente conseguia compactar ele para ele ficar do tamanho de um caderno, sabe? E a inovação dele era por causa disso, porque a gente conseguia transportar ele para qualquer lugar. Nossa, eu tô falando a gente como se eu vivesse em 1984, né? Bom, ele é da 4ª geração da Apple II. E como acho que o professor tinha comentado, ele usa a linguagem de programação Basic. Imagino que não era legal programar nele. E no lugar do Excel, tinha o VisiCalc. Eu não sei se é assim que fala, mas era tipo para rodar, fazer contas mesmo e tal. E ele tinha bastante jogos também. Bom, é praticamente isso. Eu gostei mais das partes das curiosidades, confesso, por isso que eu lembro. Gente, olha que barato o vídeo que essa menina fez no TikTok. Eu não consigo ver esse vídeo e não achar legal, cara. É muito maneiro. E é uma aluna, era bicho do primeiro ano. Eles chegaram, não só ela, como todo mundo que participou da disciplina, não sabia nada de, como é que eu vou procurar informação de computador antigo? Como é que eu vou... Depois esse professor está me pedindo para montar um site... E depois esse professor está querendo que eu faça vídeo, edite vídeo, coloque efeitozinho. E aí essa menina ainda vem e dá a ideia, não, eu ainda vou entrar rachando de voadora com TikTok. Eu falei para ela, vai que é sua, né? Vamos acreditar. E não é que ela deu conta, e ficou muito legal esse vídeo. Então, pessoal, para vocês que escolheram essa área de computação, vocês, é o que eu costumo dizer, vocês têm superpoderes que vocês nem imaginam. Aprender a montar um site hoje em dia é uma coisa besta. Foi o caso do Google Site. Processar vídeo está cada vez mais default, né? Você tem criancinha aí de 10, 11 anos processando vídeo para colocar no YouTube. Então, vocês veem que dá para gerar, né, em uma disciplina, dá para tornar uma disciplina como essa, em que você perde a interatividade por conta do isolamento, dá para tornar uma atividade interessante, né? Uma atividade, dá para transformar a disciplina em uma atividade que, desperta o interesse dos alunos. E esse foi o principal ponto. Acho que a Tayane conseguiu aprender um pouco sobre a computação, a história da computação, sobre a peça. Ela conseguiu aprender, acho com certeza, muito mais coisas para montar essa apresentação e montar os vídeos, né? Então, não só ela, como o grupo, né? Todos os alunos que participaram. E nesse semestre, eu espero proporcionar para vocês uma experiência semelhante, em termos de gerar conteúdo para o museu, que leve vocês a um aprendizado maior, né? Sobre a história da computação. Então, agora que a gente já aprendeu, sofreu bastante fazendo essa primeira exposição virtual, teremos outras, né? E teremos, com certeza, os grupos da disciplina Evolução Histórica gerando conteúdos, né? Quando a gente começar a disciplina. Tayane, muito obrigado pela sua participação. Tá? Para terminar agora, eu vou falar sobre o site do museu, tá? Então, eu vou compartilhar agora. Se não estiver aparecendo, por favor, alguém me avisa. Eu vou passar aqui o site do museu, que está... Aí minha máquina resolveu dar uma travadinha. Só um instantinho. Eu já tinha deixado aqui carregado justamente para isso não acontecer. Mas vamos lá. Vamos... Nós fizemos uma atualização no site do museu, né, que a gente tem uma versão antiga, e aí eu deixei para esse evento para fazer o lançamento oficial do site do museu. Tá? Então ele está com uma nova capa, uma nova interface. Depois eu vou passar o link certinho para vocês, né? E aí a gente destaca aqui algumas informações interessantes, como a exposição que está no ar atualmente, que é só a exposição virtual dos alunos que dão voz às máquinas.
Aqui eu destaco um depoimento feito pelo professor Marcos Santana sobre o professor Adelar, e destaco também na página inicial uma entrevista com o professor Edson sobre a internet, né, a história da internet. Só que no site tem outras coisas, né? Então, quem quiser saber mais sobre o museu, você vai encontrar informações aqui, né? Tem a parte das exposições virtuais, né? Então, nós tivemos até o momento uma, que foi feita pelos alunos da disciplina, temos outra que vai entrar no ar em maio, sobre a história dos jogos digitais. A gente vai disponibilizar ela em maio. Essa aqui foi montada pela equipe do museu, tá? Os monitores que participam do museu. E nós temos algumas informações sobre exposições locais que foram realizadas. Então, a ideia daqui para frente é ter sempre uma exposição local e uma exposição virtual relacionada. O que, infelizmente, né, ninguém pode ver localmente os alunos que dão voz às máquinas por conta da pandemia. E aqui, anteriormente, tivemos a exposição sobre o Abaco, do Abaco ao Terabyte, sobre a história da Sencomp, da Semana de Computação, sobre a computação e a Copa, que foi uma das primeiras, tá, do museu. Temos também uma opção para doações, né, que vocês podem divulgar para quem quiser fazer doações de peças para o acervo do museu. Então, temos um formulário disponível aqui para ser preenchido, para quem tiver interesse em doar. E temos toda a repercussão do museu na mídia. Então, por exemplo, né, essa exposição Alunos que dão voz às máquinas, ela apareceu, está aqui, vamos ver se carrega, que minha máquina deu uma travada. Ela apareceu na EPTV, né? E aí vocês não vão conseguir ouvir a reportagem, mas nós tivemos o ano passado uma exposição na mídia por conta dessa questão da exposição virtual, né? Então, os alunos conversaram, deram entrevista, eu apareci falando. Então, tipo assim, as coisas que a gente faz no museu, elas repercutem, né? Elas repercutem, elas têm um alcance mais do que aparecer na mídia. Com certeza, o que esses alunos fizeram aqui nessa exposição, né, despertou o interesse de muita criançadinha que estava em casa, de muita gente aí que estava, né, assistindo aula remota e teve a chance de ver uma coisa diferente, né? E é isso, a gente consegue porque o ICMC tem esse tesouro, né, que é o nosso Museu de Computação, e que eu espero que vocês, chegando agora, tenham essa chance de interagir com o museu, né? E busquem, sempre que possível, ter essa interação nas demais disciplinas, porque isso alivia muito esse impacto de, infelizmente, a gente não estar presente dentro da universidade ainda. Mas sempre vai ser uma situação a se resolver logo. Diga. A Maria Júlia perguntou: o museu é aberto para o pessoal fora da USP? Pode levar os amiguinhos para ir lá ver? Não, com certeza. O museu, na verdade, na página do museu, em breve, a gente vai estar disponibilizando também. Eu não fiz isso agora por causa da pandemia, mas a gente vai estar disponibilizando cadastro para visitas, né? Quem tiver intenção de visitar. Então, na verdade, antes, o museu já fazia isso, né? Que infelizmente está tão lento aqui, mas esse museu na mídia aqui, ó, o pessoal visita o museu, as escolas de ensino fundamental, ensino médio, a criançadinha que é quem mais curte ir no museu e ver as peças aqui, ó, é muito prazeroso quando essas crianças vão lá e conseguem interagir e ficam vidradas com as coisas, né? Como é que era antigamente. Então, com certeza, um público que constantemente vai ao museu são alunos de escolas públicas, privadas, que vão fazer tour com a gente lá. E aí os monitores guiam eles nessas visitas, né? E também o museu fica aberto durante o horário comercial, ficava, né, aberto. Então, qualquer pessoa que estivesse visitando o campus tinha a chance de ir lá e conhecer, né, a hora que quisesse. Né, mas as visitas agendadas são muito interessantes. E mais que isso, pessoal, né, o museu precisa de voluntários, precisa de pessoas que abracem essa causa, porque uma ideia, assim que terminar a pandemia, é levar o museu para fora.
né? Levar o museu para as escolas, mostrar as peças, né? Levar também lá para a criançadinha despertar o interesse. Então, a ideia é ter um museu itinerante, né? Que vá nas escolas e desperte o interesse da criançada para que depois eles vão até o museu visitar a gente, né? Nossa, bem Mais legal, alguma... né? Não, essa é uma ideia forte que a gente tem, né? De incentivar mesmo que algumas peças do museu comecem a andar pela região, né? Professor, tem outra pergunta do Pedro Rossi. O computadorzão da ESC, ele ainda funciona? Não, ele não funciona. Aí era exigir muito do bichinho. Ele ainda não funciona. Mas, inclusive, para os novos alunos que estão chegando do ensino, que fizeram escola técnica, né, que fizeram a eletrônica, curso técnico em eletrônica, alguma coisa assim, e quiserem ajudar a gente a consertar umas máquinas velhas, são muito bem-vindos, tá legal? Tem máquina lá que não é só a parte do hardware do computador que está ruim, tem fio lá com mau contato, então a gente precisa de todo tipo de ajuda. O Ivan Pinheiro falou, poderia ter a área de consoles avançados aí, né? Para passar horas entre as aulas. Não, você vai jogar ping-pong para ver como é que era sofrer antigamente, tá? E isso vai passar, acho que até mais divertido entre as aulas. Tem um Xbox lá. E a gente tem um Xbox Slim, Cláudio? Desculpa atrapalhar. Mas a gente coloca para funcionar quase toda a tarde. E, tipo, tem os jogos originais dos Xbox que eu levei para lá e dá para você se divertir e passar o tempo. Então, tem sim um videogame de, digamos assim, última geração lá e você pode se divertir à vontade. E a ideia, inclusive, é essa. A gente queria também, eu falei do museu itinerante, mas a gente também quer que o público interno valorize mais e passe horas no museu. Sim, a gente quer que entre uma aula e outra você vá lá para jogar. Não só os mais recentes, mas também os mais antigos. Só que aí, para os mais antigos, é aquilo. A gente precisa melhorar a manutenção deles, né? Ver o que ainda está vivo, o que está em quase vivo, e tentar ressuscitar eles para a gente ter uma boa área de lazer lá, né? Então, essa é a ideia mesmo, que vocês possam gastar tempo lá dentro do museu, né, brincando com as peças. A ideia, inclusive, é essa, que o museu seja mais interativo, que você possa entrar lá e usar computadores antigos que ainda funcionem, ou que a gente possa, por exemplo, manter a carcaça antiga e emular o funcionamento com, às vezes, uma FPGA, algum computador, algum companion computer, né? A gente consegue, por dentro, estar rodando um emulador, né? Mas dentro daquela carcaça antiga, para você poder ter a experiência, né, de uso da máquina. Então, a ideia não além dos consoles de jogos, é também deixar máquinas antigas, né? Você tentar fazer aquela conexão com a internet, com aquele barulhinho característico do telefone, aquele barulho horrível que fazia, você ter essa experiência, né? Então... Professor, fizeram mais uma pergunta? Nossa, desculpa. E eu ia convidar o Reinaldo para aparecer de novo aí. Ele tá aí? Tô aqui, tô na saída, sim. Na entrada do ICMC. Essa é a visão que vocês vão ter quando vocês chegarem aqui, ó. Nossa, aí aproveitando para fazer a pergunta, a Silicon, eu não sei ler, gente, Graphics, eu acho, Graphics. fez o filme da Era do Gelo? Foi. Sim, na verdade, em 1999, a Blue Sky Studios, ela comprou essa estação de trabalho, né, a Silicon Graphics O2, né, aí foi usada na produção A Era do Gelo. Nossa, que da hora, né? Muito. E dá para me enumerar criptomoedas? Eu vi que perguntaram isso aqui. Não sei. Essa questão. A gente pode descobrir. Só um comentário, se não me engano, até hoje, até pouco tempo atrás, Silicon Graphics fazia o roteamento de linhas aéreas no Brasil. Ó, o risco, hein? Eu acho que era. Se não me engano, até pouco tempo atrás era.
Não, mas vocês vão ver que tem ainda muita coisa, muito sistema de banco famoso aí, tem um COBOL forte rodando por baixo, né? Então, assim, nem tudo é última geração, não. E ainda está aí mandando muito bem, né? Então, pessoal, eu acho que podemos encerrar, porque deu o nosso tempo. Eu não sei se a gente acaba atrasando aí algum outro evento que está na sequência dessa semana de recepção, né? Acho que cumprimos bem a nossa 1 hora de introdução ao museu, né? Então, pessoal, eu espero que essa apresentação de hoje, né, motive vocês, porque mesmo à distância tem muita coisa que dá para fazer, tem muita disciplina que vocês vão ver que vocês vão ter uma interação muito boa, que vocês vão ter uma chance bem diferente de aprender uma série de coisas, né? E nesse escopo eu incluo a disciplina de evolução histórica da computação, mas outras também os professores estão se esforçando, né, para minimizar esse impacto da distância. E em breve a gente vai estar todo mundo reunido lá no museu, divertindo um pouquinho, né? Então, Dalmo, se você quiser falar alguma coisa, Tayane, antes da gente encerrar. Não, Dalmo? Poxa. Tayane. Não, é porque perguntaram assim se poderia jogar Just Dance, né? E, tipo, se vocês tiverem jogos do Xbox, jogos originais, dá para você levar, a gente coloca lá e se diverte a tarde inteira. Lá, na parte interativa do museu, tem um espaço grande para jogar no Xbox, no Kinect. Então, fiquem à vontade. Bom, gente, eu só ia finalizar falando que aproveita os trabalhos em grupos, façam amizade, porque mesmo em IAD eu construí laços maravilhosos que eu quero levar para minha vida, amizades que eu amo muito. Então, aproveitem. Não é só porque é IAD que não dá para a gente ter uma ligação com os nossos outros amigos. Muito bom, muito obrigado, Tayane. E é isso, vamos aproveitar dessa situação para fazer o melhor possível, tá? E não se esqueçam, eu bato muito nessa tecla. Valorizem o tesouro que a gente tem aí no ICMC, que é esse museu. E quem puder, colabore sempre com a gente, né? E vocês vão ter agora a disciplina, essa chance, né? Que o professor vai obrigar vocês a colaborar, mas com certeza eu espero que depois vocês continuem, como é o caso dessa menina aqui, né? E desse menino aqui, né? Que estão colaborando com o museu até hoje. Então, por favor, apareçam, tá joia? Obrigado, Reinaldo. Valeu, Denise, Valeu, Gabi. Tchau, Tayane. Tchau, Dalmo. Tchau, pessoal. Obrigado pela participação de todos.